Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Entramos hoje no segundo capítulo da série, onde vamos abordar o primeiro verso de Bereshit na perspectiva do mês. Nós vamos ver algumas coisas novas, mas também selar muitos pontos que são revelados na abordagem do tempo em dias. Apesar de ser um estudo isolado, ele complementa e utiliza partes do estudo anterior, dos dias. Portanto, para aqueles que não viram, seria também interessante acompanhá-lo. Assim, você terá um panorama completo e uma informação muito mais viva e unificada. No estudo de hoje, também vamos abordar um momento muito especial do mês e da história de todos nós. Você vai se surpreender como cada mínimo detalhe traz uma riqueza tão grande e profunda de significados, que ultrapassam até mesmo o tempo. E todos eles sempre nos farão retornar para o mesmo ponto, o centro de tudo. Vamos dar início então. O mês em hebraico chama-se Chodesh e a contagem dos seus dias se dá por meio da lua. Ele tem início na lua nova, a fase mais escura, onde a lua está praticamente encoberta. E quando a primeira luz do sol reflete sobre ela, formando uma finíssima fatia iluminada, aí se dá início à contagem do mês. A palavra Chodesh vem de Hadash, que significa novo. Portanto, Chodesh, mês, também é uma alusão a essa fase da lua chamada por nova. Outro termo utilizado nesse contexto é Rosh Chodesh, que significa literalmente cabeça do mês, o equivalente ao seu primeiro dia. Essa expressão também pode ser traduzida como o início da renovação, o princípio desse novo ciclo, uma vez que Chodesh está associado a algo novo. Outra palavra para mês é Yerach, que significa o ciclo lunar completo. E esse termo vem de Yareach, uma das palavras usadas para a lua. O início do mês, ou a lua nova, é também um tempo de celebração. Existem diversos textos da Escritura que nos apontam esse mandamento. Lemos em 1 Samuel 20, por exemplo. E disse a David a Jonatã, a Jonatas: amanhã é Chodesh, festa da lua nova, e sentarei com o rei para cear. Um outro texto, em 2 Reis, trata daquela mulher que sempre alimentava Eliseu, quando ele visitava a sua cidade, Shunem. Aqui a mulher conversa com seu marido. Disse ele: por que queres ir ter com ele hoje, ter com Elisha, com o profeta? Não é Chodesh, lua nova, nem Shabat. E ela disse: Shalom, ou seja, irei em paz, está tudo bem. E o seu filho, que tinha sido acometido por aquela forte dor de cabeça, havia falecido. Ela estava indo buscar o profeta justamente por causa disso. Outro texto, em Yeshayahu, Isaías, mostra que a celebração de Chodesh será permanente também durante o milênio. E acontecerá que de um Chodesh a outro e de um Shabat a outro virá toda a carne se prostrar diante de mim, diz Adonai. Ou seja, de mês a mês e de semana a semana haverá celebração e adoração a Adonai. E um outro texto muito conhecido, porém normalmente muito mal interpretado também, está em Colossenses 2,16 e diz o seguinte: contudo, não deixem que os julguem pelo comer e beber ou pelos Yom Tov, que significa dias de celebração, pelos Rosh Chodesh, pela cabeça do mês ou pela lua nova, ou pelo Shabat. Normalmente esse texto é compreendido de maneira oposta ao que ele significa, como se Paulo estivesse ensinando que os discípulos de Yeshua não mais deveriam fazer nenhuma das celebrações da Torá e, portanto, não deveriam ser julgados por isso. Porém, o contexto é completamente diferente. Primeiro, precisamos compreender que nenhum dos discípulos de Yeshua jamais abandonou a Torá e todos os seus mandamentos. Portanto, todos eles praticavam os dias de celebração, Yom Tov, também Rosh Chodesh e todo o Shabat.
Nesse texto, Shaul está se referindo a pessoas que não conheciam as Escrituras e, portanto, faziam julgamento sobre aqueles que as praticavam. Vamos ler o texto que vem logo na sequência e isso ficará bastante claro. Que ninguém os prive do prêmio, fingindo humildade e sua veneração aos anjos, mergulhando em suas visões e sendo inchado pelos seus pensamentos carnais. Vejam aqui quem eram estes que estavam julgando os discípulos de Yeshua, pessoas completamente distantes da palavra de Adonai, que fingiam humildade e veneração a anjos, que é uma coisa completamente vetada, pessoas mergulhadas na carnalidade, vivendo em visões que nada têm a ver com o caminho das Escrituras. Portanto, pessoas que não tinham qualquer fé na palavra de Elohim. Assim, Shaul adverte que os discípulos não se deveriam deixar julgar por pessoas que não conheciam as Escrituras, com todos os mandamentos que eles guardavam por amor a Adonai. Portanto, essa frase aqui de Shaul, ela traz novamente o sentido da celebração de todos esses dias, do Shabat, das festas bíblicas e também do chamado Rosh Chodesh, o início do mês. Vamos agora estabelecer a relação que o primeiro verso da Torá tem com o mês. Isso se dá pelo número de letras do verso. São 28 ao todo, e elas são aproximadamente equivalentes ao ciclo completo da lua. O mês bíblico, aplicado à contagem do calendário judaico, possui 29 ou 30 dias. Esse calendário é lunisolar. Ele considera tanto o movimento da lua quanto do sol. O calendário padronizado entre a grande maioria das nações é o gregoriano, que é apenas solar. Ele considera exclusivamente o ciclo do sol. Por isso, há sempre uma diferença entre esses dois. No entanto, as Escrituras apontam que tanto a lua quanto o sol devem ser considerados para marcar o tempo. Portanto, o calendário judaico é aquele que mais se aproxima da realidade das Escrituras. E por que existe essa diferença entre meses com 29 ou com 30 dias? Porque a medida exata desse ciclo da lua, desse percurso de mês a mês, ela é muito quebrada. Assim, é necessário arredondar esse número e fazer essa intercalação de mês a mês. A medida exata, calculada astronomicamente, é de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e aproximadamente 3 segundos. Isso equivale a 29,53059 dias. Esse é o tempo de um ciclo lunar completo, o mês. Na contagem do calendário judaico, esse número tem uma métrica um pouco diferente devido ao sistema de contagem. Ele é considerado como 29 dias, 12 horas, mais 793 halakim, que é uma porção da hora, sendo que ela é dividida em 1080 partes. Porém, o número final é exatamente o mesmo, 29,53059. Este é o tempo astronomicamente medido do percurso total da Lua, ou seja, de um mês completo. E pelo fato dessas medidas serem tão quebradas, faz-se ainda um arredondamento final, estabelecendo o mês como um período de 29 dias e meio. Por isso, alguns meses têm 29 e outros têm 30, e nesse cômputo geral alcançamos uma medida bem aproximada de 29 dias e meio para cada ciclo lunar. Essa medida de tempo muito provavelmente foi estabelecida milênios atrás pelos astrônomos caldeus, um povo semita que vivia na região da Babilônia, a mesma de onde veio o patriarca Abrão. Esses babilônicos tinham conhecimento avançado sobre os astros, suas órbitas e também sobre eventos cosmológicos, sabendo como calcular todos eles matematicamente. Na verdade, os caldeus são reconhecidos como os primeiros a alcançar um conhecimento realmente notável nesse campo e o uso de uma metodologia bastante precisa para os seus cálculos. Daniel e seus amigos, inclusive, quando foram cativos da Babilônia, tiveram acesso a todo esse conhecimento.
Daniel, por exemplo, foi levantado como governador da Babilônia e também chefe dos sábios, ou seja, dos estudiosos de todos esses assuntos. A astronomia e todo esse conhecimento cosmológico não era desconhecido nessa época, muito pelo contrário. Séculos à frente, Hiparco, que era um astrônomo, geógrafo e matemático grego, se aproveitou dessa base de conhecimentos anteriores e recalculou o ciclo lunar, tendo chegado exatamente a esse mesmo número. Em torno do ano 1200 da Era Comum, o sábio judeu Maimônides, também conhecido por Rambam, trata a respeito do cálculo de dias e meses na Mishneh Torah, que é uma das principais obras rabínicas, observando também esses mesmos valores encontrados anteriormente. E por fim, a própria ciência moderna trabalha exatamente com o mesmo número, que, como vimos, e de acordo com os estudiosos, foi calculado e descoberto há milênios pelos primeiros astrônomos, os caldeus. Como eu havia dito, o mês do calendário judaico tem 29 ou 30 dias. Porém, existe ainda mais um ajuste que é necessário que seja feito para que o ciclo da Lua encontre também o ciclo solar e que cada celebração bíblica caia exatamente na mesma estação do ano, pois as estações são regidas pelo Sol. Assim, a cada 3, 6, 8, 11, 14, 17 e 19 anos é acrescentado um mês ao calendário bíblico, Adar Sheni, ou Adar 2, é um segundo mês de Adar, para que a contagem dos dias esteja alinhada justamente com as celebrações bíblicas, os chamados Moedim. As celebrações bíblicas, Pesach, Sukkot, Shavuot, elas estão muito ligadas também ao ciclo da terra, plantio, colheita, chuvas. Então, é importante que toda Pesach caia sempre na primavera, que cada Sukkot caia sempre no outono. E para isso é necessário realizar esse ajuste, acrescentando esse mês durante esse intervalo de anos. Isso já não acontece com o calendário gregoriano, onde existem meses com 28, 29, 30 e 31 dias. E isso faz com que as celebrações bíblicas caiam em diferentes dias do calendário gregoriano. Por exemplo, uma Pesach ou um Yom Kippur nunca cai no mesmo dia do ano anterior. E complementando sobre o ciclo da Lua, aqui vai mais uma informação. Existem duas contagens para esse ciclo da Lua. Uma é chamada de mês sideral e a outra é chamada de mês sinódico. O mês sideral é o tempo em que a Lua dá uma volta completa sobre a Terra, retornando ao mesmo ponto inicial em relação às estrelas. Porém, a outra medição, que é essa que utilizamos, é chamada por mês sinódico. É o tempo que a Lua leva para estar na mesma posição inicial em relação ao Sol e à Terra. Ou seja, ela precisa um pouco mais de tempo para se alinhar novamente ao Sol e à Terra, voltando ao seu ponto inicial de medição. Portanto, essa é a medida final de tempo para um mês. E por que então, se o ciclo da Lua é de 29 dias e meio, ele está alinhado com Bereshit, que tem apenas 28 letras. Como eu disse, todos esses números são aproximados. O ciclo da Lua, o ciclo do Sol, todos eles são números muito quebrados. E tudo isso é uma aproximação. E o que vamos fazer aqui nessa análise também é uma aproximação. Não podemos aqui fazer uma relação direta, por exemplo, de cada letra com um dia do mês, porque ela não seria perfeita nem exata. Mas vamos considerar o início, o fim e o meio do ciclo. E veremos que há uma sincronia muito grande em tudo isso. E um motivo também para essa aproximação é que o período da Lua é quebrado, 29 dias e meio. Nunca poderíamos analisar 29 letras e meia. Portanto, arredondamos para o número mais próximo, que será de 28 letras, fechando a última palavra do verso.
Além disso, se fizermos uma média entre esses dois valores do mês sideral e do mês sinódico, chegamos a 28,4 dias, um arredondamento para 28 também, sendo que cada fase lunar estará em torno de 7,1 dias, o que também corresponde à realidade, pois cada fase leva em torno de 7 a 8 dias. Assim, estamos dentro do padrão. Se essa transmissão fosse ao vivo, eu gostaria de fazer uma pergunta agora. Quem pode me responder qual foi o primeiro mandamento? Eu acredito que praticamente todo mundo iria responder: amar Adonai acima de todas as coisas. Eu mesma responderia isso também. Porém, existe uma outra perspectiva para olhar para essa questão, pois houve um primeiro mandamento para o povo, antes mesmo da Torá. E esse mandamento foi contar o tempo, estabelecer o mês. Adonai disse o seguinte: este mês será para vocês Rosh Hadashim, cabeça dos meses, Rishon, o primeiro mês do ano. Êxodo 12, 2. Essa foi a primeira ordem que Adonai deu ao povo, enquanto ainda estavam no Egito. Contar o tempo a partir daquele mês. E esse mês, como vemos em Êxodo 13, 4, é chamado por Aviv. Aviv em hebraico significa primavera. Eles estavam vivendo exatamente essa estação do ano. Depois que as tribos foram dispersas para a Babilônia, os meses receberam nomes. Antes, eles eram chamados por primeiro mês, segundo mês. Alguns aparecem com nome na época do rei Salomão, por exemplo. Mas, basicamente, toda essa nomenclatura veio com o retorno das tribos. Aviv, o mês da primavera, também é chamado depois por Nissan. É um período que acontece entre março e abril. E esse primeiro mandamento de Adonai mostra a importância de se estabelecer um calendário lunisolar, pois ele é a base para demarcar todas as celebrações, os chamados Moedim. Um calendário que não conta os meses pelo ciclo da lua e os anos pelo ciclo do sol, não consegue ter esse alinhamento necessário das festas bíblicas com as estações do ano. Por isso, o calendário judaico tem essa fundamentação. A necessidade de se estabelecer um calendário tão rapidamente enquanto o povo ainda estava no Egito foi para que eles se preparassem para a primeira celebração de tempo marcado, o que é chamado em hebraico por Moed. E essa celebração era a primeira Pessach. O termo Pessach vem do verbo passar, que significa pular, passar por cima, pois Adonai iria pular as casas que estivessem marcadas, protegendo os primogênitos da morte. E a Pessach representa a libertação. Foi a primeira celebração que marca a saída de todo o povo do Egito. Ao 10º dia, cada família tomaria um cordeiro e ficaria com ele durante 4 dias. Ao 14º de Aviv, que era a Pessach, esse cordeiro seria sacrificado e o seu sangue passado sobre a verga e os umbrais da porta. Esta marca é a que protegeria o primogênito de cada uma das famílias. E ao 15º dia, que se dá na continuidade do 14º, logo após o pôr do sol, a carne desse cordeiro já deveria estar assada e ela serviria como uma refeição, junto com ervas amargas e também matzot, que são os pães sem fermento. Essa era a refeição básica da celebração da Pessach. E toda essa celebração tem foco na liberdade do povo, na redenção de todos aqueles que estavam no Egito. E ela aponta também para a libertação futura, muito maior, provida através do Cordeiro de Elohim. Terminada essa introdução necessária, vamos ver agora quais são os paralelos que o primeiro verso da Torá apresenta em relação ao mês. Vamos posicionar, então, o ciclo lunar logo abaixo do texto e observar o que ele nos mostra. Ao início do mês, começamos, obviamente, por Bereshit, a primeira palavra da Torá.
a lua está totalmente escura e assim que surge a sua primeira iluminação, inicia-se aí a contagem do mês. É o que chamamos por fase da lua nova. À medida que os dias avançam, o Sol também vai iluminando partes maiores da Lua. Ela passa pela sua fase crescente, onde essa luminosidade vai tomando uma proporção maior, chegando ao meio do seu ciclo, que corresponde também ao meio do mês, e no nosso caso, ao meio do verso, na lua cheia, nesse momento onde a lua está em sua plenitude de luminosidade. Passando os próximos dias, novamente o Sol vai refletindo apenas em parte da Lua, por isso ela vai também diminuindo a sua face. É o que chamamos de lua minguante, voltando ao início do ciclo com o céu totalmente escuro e retornando depois para a lua nova. O que percebemos então? Que o início do mês, caracterizado pela palavra Bereshit, está escuro e logo a seguir surge uma pequena luz. E o texto de Gênesis reflete exatamente o mesmo. Gênesis 1:2 diz: a terra era torro vavorro, sem forma ou caótica e vazia, e Rocher, a escuridão, pairava sobre a face do terrom, do abismo. O que vemos então é uma condição de completa escuridão. Uma escuridão não apenas em nível físico, mas também espiritual. O caos e o vazio da terra são símbolos dessa desarmonia com o reino do alto. E as trevas que pairavam sobre o abismo refletem essa escuridão física. O mundo, então, ele tem início nesse momento de escuridão, exatamente como se inicia o mês. Porém, logo na sequência, o que acontece? Elohim disse: Yehi or, haja luz, e houve luz. E o que acontece na sequência? Depois da lua estar completamente escura, o Sol começa a refletir sobre ela e uma pequena fatia iluminada. Surge também na lua a luz. Um paralelo exato do início da criação e do início do mês. Já observamos a relação do início do mês. Vamos agora olhar para o meio do mês, para o ponto central do ciclo da lua. E é interessante que esse conjunto de 28 letras, ele pode ser dividido exatamente ao meio, com um conjunto de 14 letras em cada parte do verso. E cada um desses conjuntos tem palavras completas, nenhuma palavra é cortada. As primeiras 3 palavras, elas se encerram realmente ao fim da 14ª letra. Até mesmo a entonação que usamos para falar esse verso, ela segue exatamente esse mesmo padrão. Então, bem ao centro, 14 letras de um lado, 14 do outro, temos o centro do verso e o centro do mês. E o que encontramos no meio do ciclo lunar? A lua cheia. Aquele momento de maior luminosidade, onde a lua reflete a luz do sol em toda a sua face. Como vimos há pouco, o primeiro mandamento de Adonai em relação à contagem do tempo estava relacionado justamente ao mês. Por quê? Porque o povo deveria se preparar para a primeira celebração, Pêssar, que tem início justamente ao 14º dia do mês, no momento de maior luminosidade da lua, onde ela está na sua fase de lua cheia. 14 e 15 de Aviv são datas importantíssimas. Em 14, logo ao pôr do sol, é a refeição de Pêssar, e na sequência, que é o dia 15, já entrando com esse entardecer, inicia-se Matzot. São 7 dias de celebração dos pães sem fermento. Então, 14 e 15 de Aviv, Pêssar, reflete também o maior momento de luminosidade do mês. Naturalmente, isso tem um significado espiritual muito grande, que nós já vamos ver na sequência. Porém, aqui, olhando ainda para o verso, o que encontramos aqui no meio? A palavra et, formada pelas letras Aleph Tav.
Se você assistiu o primeiro capítulo dessa série, você vai relembrar agora de uma série de conceitos que tratamos exclusivamente para essa pequena palavra de 2 letras, mas que é enorme em todos os seus significados. Et é a palavra central do verso. Ficam 3 à direita e 3 à esquerda, e ela está exatamente nessa mesma posição do meio do mês. Et também é a 4ª palavra, que corresponde ao 4º dia de criação. E isso é tremendamente significativo. Vamos recordar um pouco dos pontos principais da palavra et, abordando agora em relação ao mês. A palavra et, sendo a 4ª do verso, faz uma relação com o 4º dia de criação. E no seu paralelo com o mês, ela está no meio do ciclo lunar, ou seja, aquele de maior luminosidade, a lua cheia. No 4º dia da criação, deu-se justamente a criação dos luminares, do sol e da lua e das estrelas. Nós vimos também que o número 4 aponta para uma posição de governo, de domínio e autoridade. E o que acontece aqui no 4º dia foi justamente isso. Os luminares, criados justamente nesse dia, eles têm o governo sobre os tempos. Eles governam sobre o dia e sobre a noite, e foram chamados para demarcar os tempos de celebração, as festas bíblicas ou os Moedim. Vimos anteriormente que essa palavra et, nas suas letras Aleph Tav, é uma grande representação do Messias. Ele mesmo se denomina desta maneira: Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Além dos paralelos já apresentados no estudo anterior, podemos ainda buscar nas escritas mais antigas do hebraico os significados de cada uma dessas letras. Um dos alfabetos mais antigos é o proto-sinaítico. Esse alfabeto sofreu algumas alterações até chegar no que usamos nos dias de hoje, conhecido por quadrático. Os significados dessas letras, porém, permanecem válidos até hoje. E com essa escrita, conseguimos até compreender esses significados com mais facilidade, pois eles começaram como pictogramas, como desenhos muito próximos daquilo que eles queriam traduzir. A letra Aleph, nas suas configurações mais antigas, era desenhada como a cabeça de um boi. Depois, esse desenho foi se modificando ao longo do tempo, tomando essa outra forma aqui ao lado, parecendo uma letra A girada em 90 graus. Essa primeira letra do alfabeto hebraico tem a intenção de traduzir força, poder, um líder. O Aleph representa inclusive o próprio Adonai. E a última letra, o Tav, era escrita como 2 linhas cruzadas, formando uma pequena cruz. O seu significado é o de ser uma marca, um sinal, também um pacto e ainda um monumento. Essas são as significações da letra Aleph e Tav, desde as suas grafias mais antigas. Todas elas são verdadeiras quando aplicadas a Yeshua. Ele foi o escolhido de Adonai, o nosso líder. Nele está nossa força. Yeshua é o profeta prometido desde Moshe, que veio no poder do Espírito. O Messias é o grande sinal de Adonai para todas as nações, pois ele veio trazer o pacto da nova aliança, a Torá escrita nos corações. E nessas 2 letras juntas, também enxergamos que o nosso líder esteve sob a marca do Tav, da cruz. Yeshua ainda se mostra relacionado à palavra et quanto à posição dela no verso, a 4ª palavra. 4 é o número que representa o governo, a autoridade, refletindo assim o reinado eterno do nosso Aleph Tav, esse que também se apresentou como a luz do mundo. Ele, o Aleph Tav, o centro do verso da Torá, está aqui também no centro do ciclo lunar, o momento em que o céu mais se ilumina. Pois foi nesse momento do mês, em 14 de Aviv, na lua cheia, que se dá Pêssar,
o dia da libertação e o dia em que Yeshua, o Aleph Tav, dá sua vida por nós. Pessach representa a libertação em muitos níveis. Na primeira celebração, os hebreus e os demais escravos que estavam juntos com eles receberam a libertação física do Egito. Foi o momento da sua saída. E muitos séculos depois, exatamente em 14 de Aviv, a Pessach toma um significado muito maior, pois Yeshua traz a libertação espiritual de tudo aquilo que representa o Egito. Todas as suas palavras, todo o seu ensino foi no sentido de nos libertar do pecado, para vivermos uma vida em santidade e aproximação com o Altíssimo. Além do seu ensino e exemplo de vida, a morte de Yeshua, celebrada em 14 de Aviv, também foi motivo de libertação para o ser humano, pois a vida que estava em seu sangue foi o elemento de capará, de reaproximação do ser humano para com Adonai. E assim como Yeshua venceu o mundo e a morte, vemos em Pessach essa mesma simbologia, pois ela é celebrada no dia em que a escuridão da noite também é vencida pela maior luz da lua. Na verdade, pela luz que o sol, o nosso sol da justiça, reflete sobre todo o mundo. Existe algo muito interessante aqui com a data de Pessach, 14 de Aviv. Quando colocamos esse número em hebraico, ele é lido desta maneira. Já sabemos que toda a letra hebraica é também um número. Nos manuscritos mais tradicionais, inclusive, não são utilizados números, apenas letras para representar qualquer número. E o número 14 é assim representado, por uma letra Yud, que vale 10, e pela letra Dalet, que vale 4. Essa marcação, como duas aspas entre as duas letras, chamada por Geshaim, é utilizada justamente quando se aplicam letras a datas, a siglas e a outras representações. Então, o que vemos aqui de fato é a letra Yud e a letra Dalet. E essas duas letras formam também uma palavra, a palavra mão ou braço. A palavra mão no hebraico, ela pode ser aplicada também com o sentido do braço, dessa continuidade, não apenas a palma com os dedos, mas o braço por inteiro. E tudo isso também tem o sentido da ação. Mão significa agir, ação. E, logicamente, a gematria será 14, 10 mais 4, 14 de Aviv. E aqui existe uma relação direta com a palavra Yad, mão, com todo o contexto de Pessach. É uma palavra utilizada muitas vezes aqui, e normalmente dentro da mesma expressão, por isso ela se torna tão significativa. E aqui vocês veem a referência de vários textos onde ela aparece. Eu vou ler um deles que está em Deuteronômio 26:8. E Adonai nos tirou do Egito, Beyad Hazak, com mão forte e braço estendido, com grande espanto e com sinais e maravilhas. Esta expressão, Beyad Hazak, com mão forte, com poder, com braço estendido, é utilizada sempre que se faz alusão a esse momento de libertação do Egito. Vemos também a mesma referência em outros textos. Por exemplo, na canção de Moshe, quando ele apresenta toda essa narrativa de libertação, ele diz: pela tua destra nos tiraste do Egito, ou seja, pela mão direita de Adonai. Isso tem um sentido com a misericórdia, com o favor de Adonai. Ainda vemos a referência da mão ao longo de todos os milagres que aconteceram para que o povo pudesse sair do Egito. Moshe e Aharon estenderam suas mãos e seus cajados, produzindo 6 pragas, mais o milagre de abrir e fechar o mar. Ou seja, em 6 das 10 pragas existe a referência a estender a mão ou a mão e o cajado para que os milagres pudessem acontecer. O fato, então, é que a palavra Yad, de gematria 14, a mesma data de Pessach, ela é utilizada por muitas vezes dentro desse contexto de libertação. De fato, é sempre Beyad Hazak,
Pela mão poderosa, pela mão forte de Adonai, que a libertação acontece. Nenhum detalhe escapa quando olhamos a Escritura através do hebraico, o idioma da criação. Tudo é perfeitamente alinhado e tudo ganha um sentido muito mais completo. Agora vamos condensar todas essas informações e compor com elas um lindo quadro. Pessach, 14 de Aviv, um número formado pelas letras Yud e Dalet, que formam também a palavra mão. Mão e braço, aqueles que estão associados com a ação, o agir de Adonai. E foi por meio desse agir, por meio da destra de Adonai, com sua mão forte e braço estendido, que ele proveu a libertação do Egito. A destra de Adonai, muito mais do que o seu agir, é personificada no seu Filho, aquele que veio em carne para nos libertar em um nível mais alto, do Egito espiritual, do pecado e da morte eterna. Yeshua é o nosso Aleph Tav, o princípio e o fim, e aquele que também está no centro de tudo, assim como o Aleph Tav está no centro de Bereshit, no centro de toda a criação. Yeshua também carrega todos os significados dessas duas letras. Em Aleph, ele é a nossa força, aquele que veio no poder do Espírito, nosso maior mestre e único líder. Em Tav, ele foi uma marca sobre o mundo, o maior sinal de amor de Adonai, trazendo o pacto da nova aliança no seu sangue. Nosso Aleph, Rabi Yeshua, foi também colocado sob a marca do Tav, da cruz. A própria posição da morte de Yeshua fala sobre a libertação. Pregado com o braço estendido, ele deu sua vida, nos concedendo a oportunidade de redenção. E ainda no número 14, esse que está ao centro do mês, no momento em que a escuridão é vencida pela luz da lua, encontramos o nome David, também de Gematria 14. David, o maior rei de Israel, também é a maior figura do Messias. Em muitos textos, inclusive, ele é chamado por Adonai como meu servo David, uma alusão profética a Yeshua. E as próprias letras Aleph e Tav podem ser representadas por esses mesmos números, Aleph 1 e Tav 4. E até mesmo a soma desses números, 1 mais 4, 5, representado pela letra Re, a quinta do alfabeto, tem uma significação extensa em relação a Yeshua, principalmente nesse momento da sua morte, em Pessach. Existe um vídeo inteiro no canal que aborda praticamente só esse ponto. Se você tiver interesse, busque pelos 2 estudos chamados O que Fala a Cruz e o acrescente a tudo isso que estamos estudando agora. Assim, todos esses sinais e ainda outros estão refletidos no número 14 e na data 14 de Aviv, Pessach, libertação, o meio do mês, o momento em que a lua está no seu auge, o centro de Bereshit, trono de Aleph Tav, do nosso Messias, cujo domínio é eterno. Pessach, celebrada nesse momento de grande luz do mês, tem uma relação muito especial com o primeiro verso da Torá. Mas não apenas Pessach, como todas as demais festas bíblicas, apresentam também lindos paralelos com essas palavras. Como esse é um tema muito rico e que também envolve aspectos que vamos tratar apenas no próximo vídeo, ele vai ganhar um estudo à parte. Aguardem então, nessa mesma série Bereshit, o primeiro verso da Torá, estudado à luz das celebrações bíblicas. Antes de finalizar, eu queria trazer uma outra abordagem muito interessante também. Vamos passar apenas rapidamente por ela. Uma referência aos 28 tempos. Onde está isso? Está em Eclesiastes. Para tudo há um tempo e uma estação para cada propósito debaixo dos céus. Aqui são relatados exatamente 28 tempos. Esses 28 tempos, logicamente, eles fazem uma alusão ao primeiro verso de Bereshit com suas 28 letras.
Não vamos entrar profundamente nesse tema, mas observem apenas aquilo que já temos comentado: o início, o meio e o fim. O início do mês, o início do verso, a palavra Bereshit, a letra Bet, está ligada ao tempo de nascer. Foi quando Adonai criou todas as coisas. Ao fim do verso está o tempo de paz, aquele pelo qual todos ansiamos. E no centro desses tempos, nos tópicos 14 e 15, vemos algo muito interessante. Esse texto de Eclesiastes, ele trabalha mais ou menos com uma perspectiva positiva e depois uma negativa. Na verdade, não é exatamente uma negativa, mas um contraponto da positiva. Então, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Porém, bem no centro dele, nos tempos 14 e 15, ele une dois aspectos positivos, por assim dizer. 14 é o tempo de ajuntar pedras e 15 é o tempo de abraçar. Quando fazemos uma correlação com o tempo lunar, vemos algo muito interessante aqui, pois existem duas grandes celebrações justamente nesse período: Pessach, no dia 14, e Matzot e também Sukkot, no dia 15. No estudo futuro sobre as festas, abordaremos tudo isso em detalhes. Porém, o importante agora é saber que justamente nesses 2 dias, realmente é tempo de abraçar, de celebrar, de ajuntar. Ajuntar pedras, como diz o verso. Pedras que podem ser lidas como pessoas, como pedras vivas desse grande edifício que é o Mashiach. Podemos ainda lembrar das próprias palavras de Yeshua sobre esse ajuntar. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, no meio do mês, estamos vivendo um tempo de celebrar, de unir, ajuntar. E estamos ajuntando com Yeshua quando celebramos com ele a nova aliança no seu sangue. E agora, para encerrar o estudo, eu trago algo fascinante, algo que vai nos conectar ao próximo passo, mas também vai selar tudo que vimos nesse estudo. O primeiro verso da Torá, como já sabemos, tem 28 letras e 7 palavras. E olhando esses números, nem é preciso ser muito bom em matemática para saber que eles estão diretamente conectados, uma vez que eles representam uma divisão inteira. 28 dividido por 7 é 4. E o número 4, como temos visto desde o início, é um número muito significativo aqui nesse contexto, pois ele aponta justamente para a palavra que temos destacado até agora, Et, as letras Aleph Tav, que são a 4ª palavra do verso, e também o seu centro, fazendo uma divisão perfeita nele. Então, não apenas a palavra Et, de forma isolada, revela o Messias, mas a própria relação que existe entre o número de letras e o número de palavras desse verso. Ela também nos dá novamente o número 4, apontando para aquele que é o princípio e o fim, e o centro de todas as coisas. Porém, não é só isso. O mais surpreendente está por vir. 28 letras, 7 palavras. Cada palavra, conforme abordaremos no próximo capítulo da série, também estabelece uma relação com cada milênio, portanto, 7.000 anos. E aqui vamos ver novamente uma relação direta, agora entre o número 7.000 e o número 28. Incrivelmente, eles também fazem uma divisão com o número inteiro, e esse número é 250. 7.000, uma correspondência aos 7.000 anos em 7 palavras por 28 letras. Dá um resultado de 250, ou seja, cada uma das 28 letras desse verso vale 250. Somando todas, temos 7.000. Agora, vamos olhar para a palavra que representa o reino milenar de Yeshua, onde se inicia os 7.000 anos. Portanto, a 7ª e última palavra do verso, Haaretz, que significa a terra. Notem agora que coisa fantástica. Esta palavra é a
única deste verso, que contém 4 letras, exatamente. Novamente voltamos para a questão do 4. A única palavra que tem 4 letras nesse verso é Haaretz. E o 4, como sabemos, está ligado a toda aquela questão de governo, domínio e autoridade. Por isso, a grande ligação dele com o Yeshua também. E vejam só, se cada uma das letras corresponde a 250 anos, o que encontramos em Haaretz? Exatamente, 1000 anos, o tempo do milênio. Um período que tem o seu tempo demarcado de forma clara nas Escrituras. O reino milenar de Yeshua é também refletido aqui no primeiro verso da Torá. E esse fato vai nos levar diretamente ao nosso próximo e último estudo sobre o tempo em Bereshit. Esse primeiro verso da Torá é realmente um oceano infinito de revelações. Tudo está contido nele. Tudo, todas as coisas. Basta sabermos enxergar. Na verdade, basta que o Altíssimo nos dê olhos para enxergar e corações capazes de compreender tudo que Ele nos mostra. Eu agradeço a você que ficou aqui até o fim, agradeço por sua atenção e espero que esse estudo tenha permitido a você enxergar que a Escritura e cada letra hebraica dela é algo que vai muito além daquilo que podemos imaginar. Que um dia possamos aprender muito mais do nosso grande mestre. Obrigada a todos e até o próximo. Shalom!